Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E nós estamos aqui para mais um vídeo no canal Tempos Rio, aonde hoje, sexta-feira, semana já foi embora. E hoje, dia 7 de novembro de 2025, nós estamos aqui hoje para dar continuidade à leitura da palavra do Senhor, nosso Pai. Quero dizer a todos vocês, que por algumas situações aqui, nós estamos fazendo aqui a nossa leitura gravada, mas nós estamos aqui para obtermos o nosso conhecimento, que é sempre um comprometimento que nós fizemos, e eu tenho certeza que cada um de nós vamos sair enriquecido com esta palavra, se nós praticarmos a leitura da palavra do Senhor nosso Pai. Amém? Então vamos lá. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. A leitura de hoje, Daniel 2, e nós vamos ler um total de 49 versículos desta palavra maravilhosa. Amém? Então vamos lá. Lembrando a todos vocês, você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva você também neste canal Tempos Rio. Vamos à leitura. O decreto. O sonho do rei é interpretado por quem? Por Daniel. Amém? Então vamos à leitura, livro de Daniel 2, verso 1, que diz assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. Verso 2. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos e os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Verso 3. E o rei lhe disse: Tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbando o meu espírito. Verso 4. E os caldeus disseram ao rei em siriaco: Ó rei, vive eternamente. Dizei o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Verso 5. E respondeu o rei, e disse aos caldeus: O que foi-me tem escapado, se não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação. Sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturo. Verso 6. Mas, se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presente e dádiva e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Verso 7. E responderam segunda vez e disseram: Diga, ó rei, o sonho aos seus servos, e daremos a sua interpretação. Verso 8. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo
porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Verso 9. Para consequência, se não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vos preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Verso 10. E responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeus. Verso 11. Portanto, a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Verso 12. Então o rei muito se irritou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Verso 13. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Verso 14. Então Daniel falou, avisando prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Verso 15. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Verso 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Verso 17. Então Daniel foi para a sua casa e fazer saber o caso a Ananias, a Misael e a Azarias, seus companheiros. Verso 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Verso 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus dos céus. Verso 20. Falou Daniel e disse: sejas bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Verso 21. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos entendidos. Verso 22.
Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em treva, e com ele mora a luz. Verso 23. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Verso 24. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mate-os, os sábios de Babilônia. Introduz-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Verso 25. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Verso 26. E respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogo, nem magos, nenhum adivinho o podem descobrir ao rei. Verso 28. Mas há um Deus dos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Verso 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram aos teus pensamentos o que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Verso 30. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Verso 31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo resplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Verso 32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre. Verso 33. As pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e parte de barro. Verso 34.
Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiaçou. Verso 35. Então foi justamente esmiuçado a ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Verso 36. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Verso 37. Verso 37. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. Verso 38. E onde quer que habitem filhos de homem, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Verso 39. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Verso 40. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Verso 41. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em partes de barros de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Verso 42. E como os artelhos eram em partes de ferro e em partes de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra, será frágil. Verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Verso 44. Mas, nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Verso
45. Da maneira como vistes que do monte foi cortado uma pedra, sem mão, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Verso 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e perfumes suaves. Verso 47. E respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus e Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Verso 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Verso 49 e final. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas Daniel estava às portas do rei. Amém? Esse é um livro que eu almejava bastante, né, poder chegar nele, livro do profeta Daniel, aonde claramente, né, a gente vê tanto as perguntas do rei Nabucodonosor quanto as respostas, né, que Daniel ele dava ao rei. Quer dizer, é um texto muito prático, né, e de entender. E a gente vê que a situação que o rei ele estava em uma situação, como o texto colocou aqui para nós, em uma situação perturbadora de espírito. Eu não sei se você pode imaginar, mas eu quero te dar um exemplo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Que foi hoje é sexta, na quarta-feira, né? Eu descobri que uma taxa do meu sangue estava um pouco alta, né? E isso me perturbou bastante. Até para dormir, né? Você quer parar de pensar naquilo, mas aquilo entra na sua cabeça e fica, mesmo você acreditando em Deus. Eu quero que você entenda. Não era o caso de Nabucodonosor aqui. Ele queria, seja lá quem for, para poder estar trazendo uma solução. E veja como Deus, ele é maravilhoso, né? Um remédio que eu só ia conseguir esse medicamento, que é pelo Estado, né? Pelo governo, talvez só no mês de dezembro, né? Talvez só no mês de dezembro. E quando foi hoje, né? Esse remédio chegou nas minhas mãos. O medicamento que eu precisava, o medicamento chegou nas minhas mãos. Então, olha o quanto a minha preocupação, ela foi inútil, né? Eu me preocupei com algo que eu já tinha colocado nas mãos do Senhor, né? Então, Deus, ele começou a agir em prol
né, que o medicamento hoje chegou nas minhas mãos. Mas vamos voltar para a palavra de Deus. Vamos voltar aqui para o sonho perturbador de Nabucodonosor. Você observa que o primeiro versículo vai dizer que o seu espírito se perturbou e retirou dele o quê? O sono. Ele era o rei. Ele tinha todos os seus soldados à sua disposição, os cozinheiros à sua disposição. Ele tinha todo mundo à sua disposição. Você observa que quando ele chama, né, os seus comandados lá, ele manda convocar magos, ele manda convocar astrólogo, ele manda convocar encantadores e manda convocar os caldeus. Aquele que interpretasse o sonho, né? Ele ia dar presentes, ele ia dar dádiva àquela pessoa que interpretasse o sonho dele. Mas aí, ao mesmo tempo, aquele que não interpretasse, ele era sujeito à morte. O decreto era exatamente esse, a morte. Você vai ver que os caldeus, né, olha a situação do negócio e fala: o quê? Eu vou interpretar esse sonho? Vou nada. Eu vou falar para o rei aqui para ele dar um tempo, vou falar para o rei aqui. Aí o rei percebe isso. Você está fazendo isso para ganhar tempo, né? Mas uma coisa eu quero dizer, que se você não interpretar conforme tem que ser, você é digno de morte. Você vai ver que aquele caldeus, ele vira para lá, vira para cá e fala: olha, rei, é muito difícil interpretar esse sonho. Mas vamos dizer que talvez aqueles caldeus ali tivesse conseguido a interpretação, mas quem seria o homem natural para poder chegar diante de um rei e contar essa interpretação? Você observa que o caldeus entrega tudo e fala: olha, não dá não. O rei faz o decreto para que todos os sábios sejam mortos. Aí você lembra que tinha, né, Daniel e os seus amigos, que estavam nesse rol também. Mas Daniel, ele faz o quê? Daniel, ele se retira, ele fala para com seus amigos, pede os seus amigos para interceder ao Deus do céu em prol desta situação. E aí Daniel, ele chega para o grandão ali, né, que é da guarda do rei, e pede para ele: olha, me coloca diante do rei. Que não era simplesmente chegar e sair entrando e ir para a sala do rei. Não, ele precisava de alguém, que alguém o colocasse diante do rei. E você observa que aquele homem pega Daniel e coloca diante do rei, e aí Daniel, ele começa a falar os segredos que o Deus dos céus tinha revelado a Daniel. E eu acho tão interessante que muitas das vezes a gente até usa esta palavra, que é o versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Então Daniel, ele já colocou ali que o Deus dos céus, ele conhecia, e era por isso que Daniel estaria interpretando este sonho. E eu quero dizer para você, o sonho foi interpretado, como nós lemos aqui a palavra do Senhor. Mas um ponto que eu quero colocar hoje para todos nós, irmãos, é exatamente o ponto
em que quando Daniel ele ouve, né, dizer que todos os sábios, todos os entendidos seriam mortos, você observa que Daniel ele não se coloca na presença do rei. Quando Daniel ele ouve isso, Daniel ele colocou no coração dele que poderia estar diante do rei para poder interpretar. Mas o que Daniel faz em primeiro lugar é voltar, vamos dizer, para casa, e ali dentro da casa ele pede para com que os seus amigos venham também ajudar ele em oração, pedir ao Deus dos céus que contasse todo aquele segredo que o rei tinha sonhado. O que é que eu trago para a minha vida e para a sua vida? Que nós venhamos colocar o Senhor no centro de tudo na nossa vida, os nossos negócios, nossa vida financeira, nossa vida material, nossa vida familiar. Cristo, ele tem que estar no centro. Era por isso que Daniel acreditava, por isso que Daniel confiava que ele ia em casa, ia convidar os seus amigos para poder clamar ao Deus dos céus e Deus daria a resposta. Amém? Então que Deus abençoe a todos vocês, que mais esta live o Senhor possa derramar chuvas de bênção, né? Hoje o Rio de Janeiro está bastante fresquinho hoje, né? Chuviscou de manhã, mas agora não temos sol, está muito agradável o nosso tempo aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Vamos falar com o Senhor nosso Deus? Mas antes eu quero te desejar um ótimo final de semana, um sábado abençoado, um domingo de bênçãos na tua vida, e eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus, ele há de realizar em nossas vidas. Amém? Vamos falar com o Senhor nosso Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua resposta, a tua vitória, em favor, Senhor, de cada lar, em favor de cada família. Eu te apresento agora, Senhor, a vida desta pessoa que ora, a vida desta pessoa que agora clama, Pai, que agora suplica, Senhor, pela tua resposta, pela tua bênção. Senhor, repreenda toda enfermidades, aqueles, meu Deus, que se encontram agora enfermo, aqueles que se encontram agora oprimido, Pai, que o Senhor possa entrar dentro deste lar, dentro desta casa, levando a cura, a libertação, a paz, a felicidade dentro deste lar. Ó Deus de poder, eu te apresento o meu lar, a minha família, eu te apresento todos os nossos familiares, o lar deste irmão, o lar desta irmã. Coloca as tuas mãos poderosas, Pai, é o que eu te peço, Senhor. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que Deus abençoe. 33 minutos aí de live, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar, sobre a tua família. De repente você vai ficar ouvindo aí um barulhinho, né, de água, né? É o aquário aqui, né, que fica com a água o tempo todo aqui em movimento, então ficou esse fundo musical aí, né? Tomara que tenha dado para vocês ouvir, né? Esse barulhinho da água aí ao fundo da nossa voz. Meus amados, Deus abençoe a todos, que o Senhor nosso Pai venha proporcionar na sua vida um final de semana de bênção, um final de semana de vitória. E eu falo para você, continue acreditando no Senhor, continue acreditando na providência do Senhor, porque o Senhor, ele proveu na minha vida e ele vai prover na tua vida também, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Deus abençoe a todos. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus tão grande para te livrar. Amém? Deus abençoe. Ótima sexta-feira, ótimo sábado, ótimo domingo. Segunda-feira, permitindo o Senhor nosso Deus,
aqui nós estaremos. Amém? Deus abençoe.